ó Senhor. Glória a Deus. Amém, que cada um dos meus amados vieram com o objetivo, adorar o Senhor. E nós estamos no lugar certo, na casa do Pai. Nosso irmão Anderson já vai estar se aproximando, está trazendo a mensagem aos nossos corações, né, amado? Domingo já que vem a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Nosso irmão Anderson tem uma oportunidade para trazer a mensagem aos nossos corações. A nossa irmã Neta já orou, apresentando também, e ela mencionou que nosso irmão Anderson já está na mão de Deus. Salve na vida com a paz do Senhor Jesus. Glória. Irmão, vamos se pôr de pé. Em reverência à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Abram as vossas Bíblias. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Romanos, capítulo 5, versículo de número 12. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja do Senhor Jesus. Quem comprou de Romanos pode ler. Aleluia, Jesus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. No verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, pois Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, verso 14, aqui finaliza. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu queria que toda a igreja disse: não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, para mim é um motivo de muita felicidade, porque quando o Senhor me escolheu para a obra, eu disse que pregaria e seria útil para o Senhor Jesus até o último suspiro da minha vida. E hoje é um motivo de alegria, porque nós hoje estamos aqui na casa do Senhor Jesus, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador. Nessa epístola enviada à igreja na capital do Império, Paulo basicamente resume os fundamentos da fé, suas implicações para a prática cristã. E o tema principal que Paulo destaca é Jesus Cristo, a vida eterna. Uma vida que é ministrada à pessoa que crê em Jesus. Portanto, é necessário aprender sobre o que Jesus fez e o que Ele fez por cada um de nós. Paulo vai nos relatar em Romanos 3,26 que todos estavam destituídos da glória de Deus. Então nós concluímos que todos pecaram. E aí Paulo reforça isso em Romanos 8,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
Por isso que todos pecaram. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Então, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, por um homem entrou o pecado, mas por um sacrifício de um homem foi capaz de cobrir uma multidão de pecados de toda a humanidade. Glória a Deus. Por um homem todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas por um homem chamado Cristo Jesus, hoje você é herdeiro e co-herdeiro dos céus de glória. Por um homem, por Jesus Cristo de Nazaré, hoje há um céu reservado para você. Por um homem que é Cristo Jesus de Nazaré, aleluia, através da sua bendita graça, um favor imerecido, através da sua bendita graça, um amor fiel, através da sua bendita graça, um amor misericordioso. Todos que estão me ouvindo, recebam esta palavra. Todos receberão a vida eterna e reinarão junto com Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Porque em Romanos 5,12, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Quantos receberam a graça do Senhor nesta noite? Diga glória a Deus, diga aleluia. O dom da justiça reinarão em vida, e por um só, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Outra lição que aprendemos neste texto é que a graça nos tornou livres do pecado. A graça nos tornou livre do pecado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí quando nós vamos para Romanos 5,20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O que Paulo está dizendo aqui, igreja do Senhor Jesus? Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, e quanto mais crescia o pecado, mais a graça do Senhor Jesus cresceu. Então todo o pecado que veio para você e para toda a humanidade, não foi possível negar o que Jesus fez por mim e por você, porque todo o pecado que tinha sobre você, Jesus Cristo, sendo a graça plena, perdoou todos os seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Então receba esta palavra. A graça de Jesus nos tornou livres do pecado. Receba esta palavra. A graça se tornou maior do que todos os teus pecados. A graça se tornou maior do que todas as suas transgressões. A graça se tornou maior do que todas as suas murmurações. A graça te resgatou lá das mãos de Satanás. A graça te resgatou do inferno. A graça te resgatou da condenação. A graça te resgatou das mãos de Satanás. E Paulo diz: onde está o morte, o teu aguilhão? A lei, aleluia, a lei nos condenava, mas Jesus Cristo, aleluia, ele revoga a lei. E aleluia, glória a Deus. E ninguém podia cumprir a lei de Moisés. Era uma lei dura, uma lei árdua, mas receba esta palavra. Hebreus vai dizer que Jesus, sendo tentado em tudo, ele não pecou. Então, além dele cumprir todo o percurso da lei, nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas ele, santo, perfeito, longânimo e eterno, o Filho do Deus Altíssimo, ele cumpriu toda a lei. E a lei do Senhor é: ame a Deus em primeiro lugar e ame ao teu próximo como a ti mesmo. A lei matou Cristo Jesus sem ter nenhum pecado, mas a lei do Senhor Jesus é: ame a Cristo Jesus, ame a Cristo Jesus. Glória a Deus. Receba esta palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 3,16, porque Deus doou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Aleluia. Então o homem criou leis para nos condenar, mas Jesus, sendo pleno e sabendo de tudo e todas as coisas, ele
E hoje nós que cremos na graça do Senhor Jesus, está reservado na salvação, nos céus de glória. E quantos creem nessa palavra já liberam glória a Deus, aleluia, Jesus. Aí quando nós vamos, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus, Glória a Deus. Romanos 5:21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí quando nós vamos para Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu meditando ao Senhor alguns dias, quando o irmão me chamou, e antes mesmo dele me chamar, eu fiquei meditando, Senhor, mas que versículo lindo, que versículo profundo. E Deus me revelou uma revelação plena na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E hoje você olha para o céu e vê que céu lindo ao Senhor, isso é graça. Você anda com seus dois pés e vem para a casa do Senhor Jesus, isso é graça. Você teve ao seu ventre, gerou um filho, gerou uma vida, isso também é graça. E Deus foi me revelando, você senta na sua mesa e come o pão de cada dia, o café, o lanche, a janta, isso é o poder da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você olha para o final do mês e fala, ó Senhor, como vou pagar as minhas contas, como vou fechar o mês. Aí Deus manda lá dos céus a providência, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu fiquei meditando, Pai, a graça nos salva sim, meu Pai, mas a graça também transmite providência dos altos céus, porque se nós formos observar, a graça não estava na terra, a graça estava nos altos céus e desceu. Em João 3,17, aleluia, glória a Deus, porque ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para salvar, glória a Deus. Então você olha para o seu casamento e Deus preparou um cônjuge para cuidar de você, para te defender, isso é o poder da graça. Você olha para o seu ventre e eu gerei, saiu uma vida de dentro de mim. Você olha para todos os desafios da vida e você não tem força de onde tirar para prosseguir. Aí Deus enfia a graça dele e planeja, aleluia, e sai de dentro de você e para fora. Aí você se pergunta, mas como eu consigo sobreviver no mundo de tanta apostasia, no mundo de tanta perseguição, no mundo de tanta luta? É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus. Aí você não vê as coisas simples da vida, o seu filho viaja e não acontece nenhum mal com ele, é a graça de Deus acompanhando através das suas orações. É o seu filho vir para São Paulo, ir para o Rio de Janeiro e voltar para a sua casa e você poder servir um alimento para ele. É a graça de Deus, é o poder de Deus, é a misericórdia de Deus. É você dormir a noite inteira e acordar e dizer obrigado, Senhor. Isso é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu comecei a meditar, Pai, isso é graça do nosso Senhor, é um amor imerecido. Nós merecíamos aquela cruz, e quando Deus foi me revelando isso, eu fui percebendo, ó meu Pai, o inferno era para todos nós, aquele patimbo era para mim, aqueles chicotes é para mim, mas o Senhor, sendo a graça dos altos céus, desceu da sua plenitude, desceu do trono, desceu da luz e habitou entre os homens, num lugar perverso, num lugar de inveja, no lugar da pessoa derrubar o outro, mas o Senhor suportou tudo isso para, aleluia, para um propósito maior. E que propósito é esse, pregador? É a tua vida eterna na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos tirou da condenação da morte e nos levou para a essência dos altos céus. Glória a Deus. Aí quando você vai conectar isso aqui em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porque o que era impossível
possível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E se você pode dar um glória a Deus, um aleluia, receba esta palavra, a graça do Senhor Jesus, ela te alcançou. Não foi você que alcançou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi o próprio Cristo Jesus que te alcançou. Eu vou repetir, não foi você que alcançou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi a graça de Jesus que te alcançou. E receba esta palavra, Isaías 32:2, aquele homem será como um refúgio contra o vento, contra, aleluia, as tempestades, será uma fortaleza para a nossa vida, ele será água em ribeiros em lugares secos, aleluia, glória a Deus, e será como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Receba esta palavra, onde você for, a graça vai com você, e peste não vai te tocar, aleluia, pecado não vai te tocar. E sabe por quê? Porque a graça te acompanha 24 horas, a graça te acompanha 24 horas. Entende agora porque você vem para a casa do Senhor Jesus, é a graça te trazendo. Entende agora porque às vezes você não consegue dormir, aí você pensa, será que é insônia? Será que eu estou com um problema? É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querendo ter uma intimidade maior com você. E receba esta palavra, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo da gente voltar a ter intimidade com o Senhor Jesus, é tempo de deixar a carne de lado e voltar a ter uma vida de oração com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de voltar a ter intimidade com o Pai, é tempo de olhar para o Espírito Santo e dizer, Espírito Santo, pega na minha mão e me conduz em todas as viagens, em todos os projetos. Ó Espírito Santo, conduz o meu casamento, Espírito Santo, conduz as minhas atitudes. É hora de voltar a ter intimidade com o Espírito Santo, irmã Ana Cleia. É hora de ter intimidade com o Espírito Santo, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque a apostasia, o inferno, ele tem raiva de você, mas o Espírito Santo, que é a graça de Deus vivo, está dentro de você, e o Espírito Santo está pegando hoje na tua mão e quer te conduzir a lugares que você jamais sonharia em chegar. Mas você só vai chegar onde você quer chegar através do Espírito Santo. Eu vou levar duas palavras para vocês. O Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tem sentimento. Não entristeçam o Espírito Santo, não deixem a televisão, não deixem, aleluia, as conversas, não deixem a carne reinar em vocês. Sabe por quê? Porque se você perder a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você deixar a carne tomar conta de você, há uma condenação, o inferno, aonde bicho nenhum morre. Mas você que está me ouvindo hoje, igreja do Senhor Jesus, volte a ter experiências com o Espírito Santo, volte a dobrar o teu joelho nas madrugadas para falar com o Pai. Deixe toda, aleluia, a adversidade, as distrações da vida, porque quem está trabalhando, aleluia, a teu favor 24 horas é o Pai. Mas quando Deus, aleluia, está trabalhando, o diabo não brinca de ser diabo. Mas receba esta palavra, Jesus também não brinca de ser Jesus. E todos que estão me ouvindo, igreja do Senhor Jesus, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falou ao meu coração. Eu passei 3 horas da madrugada sem dormir, Deus falando com o Senhor Jesus, e Deus falou comigo, filho amado meu, fale a minha igreja que é hora da sensibilidade com o Espírito Santo. E quando eu estava orando, eu fiquei com vontade de acordar minha esposa, mas tem momentos que é só você e o
assim. Quando você se inclina para a carne, é o mesmo que dizer quando eu troco uma televisão, quando eu troco um momento de intimidade com o Pai, você está deixando o principal, que é o Espírito Santo, para ter momentos, aleluia, de deleites carnais. Aí Paulo diz: a inclinação da carne é condenação, mas a inclinação para o Espírito Santo é vida e paz, é salvação, igreja do Senhor Jesus. Então todos que estão me ouvindo, não deixe o seu irmão sofrer sozinho. Pegue na mão do irmão, pegue na mão da irmã e diga: filho, filha, amigo, amiga, é hora de orarmos, é hora de fazermos um momento de oração com o Pai, porque o inimigo, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir os teus sonhos, ele quer destruir os teus projetos, porque você é especial para Deus. Há uma luz 24 horas dentro de você, e o inimigo está querendo arrancar essa luz, mas receba esta palavra, e aqui eu concluo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que a gente tenha vontade de dormir a noite todinha, acorde pelo menos 5 minutos e tenha um momento com o Senhor Jesus. Mesmo que você se dá fome de manhã, jejue pelo menos 5, 10, 15 minutos, mas volte a ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos revelar, o Espírito Santo quer falar conosco, o Espírito Santo quer abençoar todos os seus planos e projetos, o Espírito Santo, ele quer salvar toda a tua família, mas enquanto nós estivermos inclinados para as coisas da carne, o inimigo vai continuar fazendo baderna na tua casa, o inimigo vai continuar afastando o teu filho, a tua filha e a tua parentela, mas quando você começar a guerrear o inferno com as armas espirituais, você vai ver a vitória que vai ser na sua vida. Não enfrente o diabo com armas físicas, enfrente o diabo na posição de guerra, a igreja do Senhor Jesus, e você vai voltar a dar testemunho, você vai voltar a ser sensível, você vai voltar a sentir o Espírito Santo pular, saltear dentro de você. Mas enquanto nós estivermos deixando a prioridade do céu de lado, o inimigo vai continuar fazendo coisa que você não queria que acontecesse. Eu entendi que tudo é graça. Estar nessa igreja simples é graça. Ter uma família simples é graça. Dormir toda noite é graça, nem que seja uma cama muito chique, mas a cama que Deus preparou para você. Tem gente que não tem o que comer e passou um dia sem tomar banho, mas Deus tem te alimentado todos os dias da sua vida. Se Deus tem te alimentado todos os dias da sua vida, volte a ter inclinação para as coisas do Pai, porque as demais coisas Ele acrescentará. Aqui eu entrego a oportunidade. Aleluia, Jesus. As palavras do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Os amados colocam em pé. Quero fazer uma oração. Nessa oração, com reflexão, uma das coisas que a gente compreende e entende, que o diabo nunca brincou de ser o inimigo de nossas almas, como também nós sabemos que, assim como Satanás, ele leva a sério o que ele faz, e Jesus, esse é que leva a sério quem ele é, como ele é, e da maneira que ele age, e como ele quer que nós devemos agir para com ele. Então, meu querido, na palavra de Deus sempre vai deixar para nós alertas
alerta sobre a torre da vigilância, sobre a oração. A oração, ela se torna, amado, algo poderoso em nossas vidas. E sem oração não tem poder, e sem oração não tem unção, e sem oração não tem como vencer Satanás, certo? Pois se você fica com a mensagem que nosso amado trouxe, eu recebi e a igreja crê e recebeu. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, em nome do seu Filho amado Jesus, a tua palavra, Pai, ela vem de encontro com a sua igreja, amado, e como um grande exemplo, Pai, tu enviaste teu Filho amado Jesus, e Jesus na terra, ele deixou como